Boa noite, nosso papo aromático de hoje, continuando a nossa edição especial de 2 anos de educação continuada, todas as semanas aqui para falar dos óleos essenciais, para falar da aromaterapia, vários óleos aí a gente já tem aula, assuntos específicos também. E hoje com uma convidada ilustríssima, né? Nossa líder Diamond Polly Lessa, que tirou um tempinho para falar com a gente. Então, é um privilégio, então a gente tem que aproveitar muito. Quem tiver ao vivo pode colocar pergunta no chat, depois no final a gente abre, e se quiserem participar também, a gente conversa um pouquinho com ela. Eu quero A honra é agradecer. toda minha, né? A honra e o orgulho desse Papa Aromático está fazendo 2 anos, né? Então, essa é um orgulho enorme, porque é um trabalho lindo. Eu sempre indico para quem está entrando o canal do YouTube de vocês, porque é uma referência. Eu falo, pode confiar, o que é dito ali é sério, né, de consultora do bem-estar no nosso padrão, né, que é um padrão diferenciado. Eu falo que existem vários, mas o nosso time realmente é um time que preza por estudar, por dar uma orientação responsável, né, cuidando mesmo do próximo. E eu acho que esse é um diferencial do nosso time, da nossa equipe, e eu fico muito orgulhosa e agradeço, porque eu acho que é um presente para todo mundo ter a oportunidade de assistir essas aulas que vocês fazem sistematicamente toda semana. Parabéns, viu, menina? Obrigada, Polly. Queria que você começasse contando um pouquinho como que você conheceu os óleos, como que você começou a usar, né? Acho que a maioria que já te conhece, mas sempre tem um ou outro cliente novo que ainda não escutou um pouquinho aí da sua história no início, então eu queria que você começasse por aí. Tá. Vamos lá, eu comecei a usar os óleos em 2018, que foi o ano que a doTERRA veio para o Brasil. Eu falo assim que Deus abriu as portas e o meu coração para receber a doTERRA, porque eu já estava interessada por esse universo dos óleos essenciais antes de saber da existência da doTERRA. Então, eu tive a oportunidade de encontrar com uma pessoa e, nesse encontro, ela me falou dos óleos essenciais, me mostrou vários óleos essenciais, me mostrou o difusor, e eu saí de lá, né, da casa dela, onde eu estava, falando assim, gente, eu quero um difusor desse, eu quero conhecer esse universo, e ela me indicou onde eu poderia estudar, fazer curso. 2018 não era um universo o mundo não era online ainda, então não tinha nenhuma possibilidade de fazer um curso online, era um curso presencial né, que ela indicou, que era em São Paulo, e eu falei, eu quero fazer esse curso. Então, eu já estava completamente interessada e aberta, e assim, uma semana, no máximo 10 dias depois, eu fui apresentada à doTERRA, e me apaixonei. Eu acho que eu sou visual, e eu, assim, me encanta a apresentação e o cuidado que a doTERRA tem com a embalagem, com a apresentação de tudo. Eu acho a logo bonita, eu acho, assim, tudo de muito bom gosto. A apresentação do produto doTERRA é muito bonito. E eu lembro que o primeiro kit que veio para o Brasil não era assim, de abrir como imã. E eu fui uma das que me apaixonei pela embalagem dos Estados Unidos, né, que era a caixinha com imã, que é o jeito que a gente tem hoje. E eu lembro que eu fui uma das que falei muito que a apresentação no Brasil não podia ser pior do que a apresentação nos Estados Unidos, que a gente tinha que mudar essa embalagem, que tinha que ser no mesmo padrão, porque é a cara da doTERRA. A doTERRA prima pela excelência do produto, né, por ter o melhor óleo essencial do mundo, e eu acho que a apresentação de tudo que ela faz é coerente com esse primor que ela tem pela qualidade do produto. Então, eu vinha, né, para quem não me conhece, eu sou casada com o Dimitri, sou mãe do Yuri, que tem 16 anos hoje, né, em 2018 ele tinha 11 anos, e sou mãe de um anjo, do Luca, tenho a Ana Clara, uma enteada, e o que tem 31,
Estou falando que eu estou diminuindo a idade dela agora, que eu estou achando que ela está ficando muito velha. E o Luca teria 12 anos. Então, o Luca é um anjo, né, na minha vida, faz parte da minha história, e eu acho que uma mãe que perdeu o filho, né, por câncer, depois de 20 meses de tratamento, falar dele mantém ele vivo e parte do meu dia a dia. Então, eu falo dele com muita tranquilidade. E não tem como eu falar da minha trajetória na do Terra sem citá-lo, porque eu só me interessei por esse caminho, por esse universo, em função de tudo que eu passei com a história do Luca, e que eu quis um caminho diferente para mim, me interessei pela medicina integrativa, e dentro dessa busca eu acabei encontrando os óleos essenciais. E depois veio a doTERRA, e eu entendi que doTERRA, desde o início, seria uma grande oportunidade, porque eu vi que o Brasil não era um país que culturalmente tinha como, né, a questão do uso dos óleos essenciais, mas eu entendo que é um caminho sem volta, que o mundo e o Brasil, isso, né, depois da pandemia, isso ainda foi mais evidente, ficou mais evidente, mas que as pessoas estão, e já estavam desde então, cada vez mais conscientes em relação à busca da saúde e bem-estar por alternativas naturais, usando outros caminhos que não só a medicina, né, alopática. Então, eu entendi, e eu vi isso, a minha irmã caçula, ela é 9 anos mais nova que eu, e nessa ocasião que eu fui apresentada aos óleos essenciais, eu lembro que eu saí da casa dessa pessoa e fui para a casa da minha mãe, porque minha irmã tinha acabado de mudar para o interior de São Paulo, e ela tinha chegado em Belo Horizonte para passar o final de semana, para passar uns dias. E ela estava com a minha sobrinha, que na ocasião tinha 8 meses, dando banho. Então, na hora que eu entrei no quarto da minha mãe, eu tinha acabado de sair com meu, né, desse encontro com meu WhatsApp cheio de informação a respeito de cursos de aromaterapia, a respeito de onde eu podia conhecer mais esse universo. E quando eu cheguei na casa da minha mãe, entrei no quarto, eu olhei assim para a cama, a minha irmã estava no banheiro, dando banho na minha sobrinha, a banheira assim meio na pia, e aí, na hora que eu olhei para a cama, tinham 2 bíblias de óleos essenciais. Eu vi isso como um sinal de Deus mesmo. Falei assim, como é? Coincidência é essa? Eu acho que não é coincidência. Eu virei para ela e falei assim, como, irmã, você usa óleo essencial? Ela virou para mim e falou assim, usei a gravidez inteira. Uso desde que a Catarina tem 3 meses, eu uso com ela. E ela estava com um vidrinho de melaleuca na mão, diluindo e colocando na banheira da Catarina. Então, eu falo assim, eu vi ali que 9 anos de diferença, né, da maternidade, vamos falar assim, a Catarina tem 6 anos, o Luca teria 12, então são 6 anos, 6 anos e meio de diferença, né, do meu filho caçula para minha sobrinha, filha dela. E eu vejo a diferença que isso dá em termos de consciência. Eu acho que a informação que a gente tem em relação a vários assuntos de introdução alimentar, de questões, modo de dormir, eu acho que é assim um abismo de diferença. Parece que tem muito mais do que 6 anos, porque a gente pensa assim, 6 anos é ontem, mas eu vejo que 15 anos de mim para alguém que foi mãe antes de mim, a diferença é menor do que no mundo de hoje, né? Em 6 anos, porque está tudo mudando muito rápido e o acesso à informação é maior. Então, eu vi que esse era um caminho sem volta, que o Brasil se tornaria um grande consumidor de óleos essenciais quando ele conhecesse e tivesse acesso a respeito. Só que eu já tinha comprado a ideia dos óleos essenciais antes. Eu já estava apaixonada por esse universo antes. Como, né, usuária, assim, do uso dos óleos, né? Buscando mesmo para mim, para minha saúde. Mas como eu estava numa fase empreendendo
já em questões relacionadas à saúde e bem-estar, quando eu busquei esse curso, esse universo, já era com essa intenção de buscar algo para empreender nesse universo, que eu adorei, assim, que eu achei sensacional. Então, e eu nunca fui uma pessoa do tipo, eu sou muito prática. Então, por exemplo, eu não sou uma pessoa que vocês vão encontrar na minha casa vários vidrinhos prontos de diluição. Não, eu uso muito óleo essencial tópico, só que na cabeceira da minha cama, por exemplo, tem um óleo de coco, e tem lavanda, e tem serenity, e tem gerânio, e eu faço ali, coloco o óleo de coco, pingo as gotinhas e passo na hora. Eu acho que é mais prático, eu vejo ali exatamente o que eu diluí e estou usando, eu prefiro do que deixar pronto. E eu acho isso mais prático. Cada dia eu escolho um óleo, eu acho que ele, quando está diluído, é bom que use, né, para não ficar muito tempo aquela diluição, porque a vida útil dela reduz do que quando está um vidro, né, no original, assim, sem estar diluído com óleo vegetal. Então, eu tenho eu sou muito prática, mas eu entendo, eu entendi, eu não me via, por exemplo, eu não imaginava naquele tempo que eu ia estar fazendo o meu próprio desodorante, por exemplo. Só que hoje eu vejo, quando a gente toma consciência, quando a gente conhece as escolhas que a gente às vezes faz sem saber de questões que não são saudáveis, a gente não consegue mais buscar esse caminho. Então, hoje, o meu desodorante, eu não vivo sem, eu não consigo usar outro. Eu acho melhor, eu acho que ele também vai estar cuidando das questões emocionais, e eu costumo dizer, até para entrar dentro do nosso tema, que é o uso dos óleos essenciais para as questões emocionais, que uma dor física, a gente costuma ver mais rápido o resultado e o benefício que tem. Então, por exemplo, se se a gente está com dor de dente, ou se quebrou o braço e engessou e continua tendo dor, a gente fala alguma coisa está errado. Não tratou direito o dente, não engessou direito o braço, alguma coisa não está certa. Só que quanto tempo a gente demora para perceber que uma escolha, por exemplo, para cuidar da mente, uma terapia que você escolhe, vai te trazer resultado ou não? Então, do ponto de vista emocional, a gente tem um pouco mais de dificuldade de enxergar os benefícios que a gente está tendo. Então, às vezes, a gente começa a usar os óleos essenciais para as questões físicas, mas o grande benefício que ele traz são nas questões emocionais. E aí, quando eu falo das questões emocionais, quando você faz um desodorante, escolhe um óleo essencial, ele também vai estar atuando no seu emocional. Então, é o ganho, é o efeito, a gente costuma falar, qual é o efeito colateral dos óleos essenciais? A gente tem benefício colateral dos óleos essenciais. Quando a gente cuida para as questões físicas, a gente tem inúmeros benefícios emocionais. Então, quantas pessoas vêm relatar, por exemplo, estou com, né, por exemplo, uma TPM muito forte, com muita cólica, com um fluxo menstrual talvez muito grande, e aí a gente usa os óleos, né, o gerânio, para tratar dessas questões. E aí a pessoa fica mais serena, fica mais equilibrada, resolve as questões emocionais da TPM, percebe que veio a TPM e não quis matar o marido, enforcar o filho. Então, isso é uma situação que a gente percebe no uso dos óleos, né? Então, isso é maravilhoso. E na minha história, quando conheci os óleos, eu ainda estava num processo de luto muito forte. Eu digo o seguinte, eu ainda naquele tempo fazia o uso de ansiolítico e antidepressivo. Não venho de uma família que tem como hábito o uso exagerado ou como primeira alternativa de medicamentos, não tenho. A minha mãe é uma pessoa que, quando a gente era pequeno e chorava, reclamava de alguma coisa, ela falava fome ou sono, depois de olhar se tinha alguma outra questão física. Então, eu fui criada assim. Então, eu nunca fui uma mãe desesperada para questões assim, né, vou te pensar que é uma coisa grave, hoje já ir medicando logo.
porque eu não fui criada assim. E eu, né, estava fazendo uso desse tipo de medicamento durante o tratamento do Luca e depois, quando ele faleceu, eu ainda estava usando e eu tinha um incômodo pessoal, tá? Eu acho que bom que a gente tenha medicação, não sou uma pessoa xiita, contrária à medicação alopática, não, que bom que existem, eu acho que para muitas situações né, é importante, mas eu tinha um incômodo pessoal, porque eu achava que eu não conseguia viver o luto como eu gostaria. Às vezes eu tinha vontade de chorar e não chorava, não conseguia chorar. Eu sou uma pessoa intensa, eu sou uma pessoa que manifesta o que eu estou sentindo com muita transparência. E eu sou uma pessoa que vivo intensamente as minhas emoções. Eu me emociono quando eu assisto um filme. Eu não sou uma pessoa fechada nesse sentido. E me incomodava que eu não conseguia me emocionar. Então, isso era um sentimento assim, estou anestesiada e ficava engasgado, um nó na garganta o tempo inteiro, sem conseguir colocar para fora a minha dor. Então, eu levei esse incômodo para o meu psiquiatra e ele entendeu naquele momento, olha, essa é uma queixa, eu estou achando que está na hora da gente fazer o desmame. E nessa hora, eu falo que foi uma decisão conjunta e é muito importante essa decisão conjunta com o médico, né, que nos acompanha, porque o desmame é difícil, o processo não é fácil. Então, se a gente não tem o apoio de quem nos medicou, eu acho que fica mais difícil ainda. E ele acreditava que era possível. Eu lembro de chegar lá em algumas semanas, eu já usava os óleos essenciais e, inclusive, ele falou, esse vai ser um recurso para você, porque a gente tem que adotar novos recursos, nos ajudam no processo de desmame, e ele falava isso, e eu chegava lá algumas semanas e falava assim, eu acho que eu não vou conseguir, está muito difícil. E aí ele me deu também estratégias para que eu pudesse fazer esse desmame. Então ele falava, não, você não vai voltar a tomar, né? A gente fez toda... a dose já era pequena, mas você vai usar metade, depois usar um quarto, e na hora que eu já estava sem, eu falava assim, eu não estou dando conta, nossa, eu acho que não é químico o negócio, é difícil mesmo o desmame. Ele falava, você vai esfarelar o comprimido e sujar a ponta da sua língua, mas você não vai tomar. Então, isso foi um recurso e grudada nos óleos essenciais. E aí, claro que não é um óleo que me ajudou. O uso dos óleos, de um modo geral, me ajudaram. Teve um especificamente que eu tenho uma questão emocional e que eu estou até meio triste, que eu acho que esse óleo vai sair de linha, então comprem, porque vai sair de linha, já saiu de linha nos Estados Unidos, e foi o presente que a gente recebeu na convenção, e como é um óleo muito caro, eu acho que isso já é um sinal, que foi o Elevation, que é um óleo que, para mim, é um antidepressivo poderoso, ele é um mix de óleo que vem óleos caros, então ele é um mix que, para a gente comprar, avulso e fazer, não é um blend barato, e eu, todas as vezes que eu sentia qualquer aperto no coração, qualquer mau pensamento na minha cabeça, uma tristeza muito grande, memória, que eu acho que quando a gente está nesse processo, vem assim, a pior lembrança do processo do luto e da dor, eu inalava o Elevation. Então, assim, eu lembro de dias de inalar o Elevation 10, 20 vezes ao dia e andar com colar aromático, e esse é um óleo que eu tenho, assim, é um aroma que me traz boa sensação, porque eu acho que ele me ajudou nesse processo. Só que foi o Elevation para mim, mas pode ser o gerânio para outro, pode ser o patchouli para outro, pode ser o frankincense para outro, pode ser o Tear, que é o óleo do kit das emoções, que é um kit fantástico, que é um óleo sensacional. Para o meu marido mesmo, ele acha que o Tear é um negócio assim surreal. Ele fala, o Tear levanta defunto, é um negócio... Então, é um óleo esse, não vai sair de linha, esse está aí, é um dos óleos do kit das emoções, ele existe na versão touch, inclusive. Então, os óleos essenciais são um recurso e é maravilhoso
que a gente nunca tenha um olho só para cuidar de nada, principalmente das questões emocionais, porque são muitas as opções que a gente tem, né? Então, a minha história com os olhos aconteceu assim, eu consegui fazer o desmame, já tem acho que 4 anos, quase 3 anos, alguma coisa, que eu não faço uso de nenhum medicamento ansiolítico e antidepressivo, e quem me acompanha desde então sabe que eu tive grandes desafios. Perder o Lucas, sem dúvida, foi o pior deles, mas o Dimitri quase morreu de Covid, ficou 74 dias internado, foi entubado, teve tudo que vocês viram, imaginaram e acompanharam das situações graves de Covid. O meu pai, né, foi internado também em dezembro, de final de dezembro de 2021, ficou 6 meses hospitalizado. Então, os desafios não foram poucos. E ainda assim, eu não voltei a tomar medicação. Se eu precisar, vou ignorar? Não. Só que eu tenho a consciência do tanto que estar nesse universo dos óleos essenciais, ter os óleos essenciais no meu dia a dia e na minha rotina, serviram para me sustentar, né? Além, principalmente, sobretudo, né, da fé que eu tenho, que é acreditar que Deus cuida de cada um de nós e que Ele não dá a dor conforme a gente aguenta, Ele sustenta e dá o cobertor, né, conforme a nossa dor. Porque eu acho que seria muito... Não acredito nesse Deus mau que manda né, para quem aguenta. Eu não acho que é por aí, eu acho que ele sustenta cada um de nós nos desafios que a gente tem e vive. Então, essa é a minha história com os óleos essenciais. Mas, Lília, eu estou falando, engrenei, você sabe que eu sou falante, você interrompe, Jaque, Nath, o que vocês quiserem que eu, né, se eu estiver fugindo, vocês vão me... Não, foi ótimo, porque a gente respondeu um tanto de perguntas que a gente ia fazer. Você fez uma síntese sensacional. Você falou aí dos benefícios físicos e emocionais. Eu lembro assim claramente das primeiras vezes que eu te ouvi falar sobre os óleos lá em 2020, de você falar muito isso, né? Óleo essencial, você mira no que você quer e acerta várias coisas que você não quer, mas com esses benefícios. E Exatamente. você fala também de um ponto que você teve uma experiência muito forte com o kit das emoções com seu filho, né? Conta pra Até gente um trouxe pouquinho. aqui, estava aqui, coloquei na bolsa, porque, gente, esse kit desse jeitinho fica na minha cabeceira, do lado do difusor. Então, vocês não imaginam quantos kits emotional eu já não gastei, porque eu gosto do aroma, eu acho que são, sem dúvida, os melhores aromas para difusor são o kit emotional. Eu acho que, né, quem conhece aqui esse kit sabe do que eu estou falando. E o que eu digo é assim, e o que aconteceu, e tem uma experiência muito marcante, esse kit emotional ele foi lançado junto com o kit Kids, numa convenção. E a minha mãe estava nessa convenção comigo, e vó pensa, né, nos netos, e ela falou assim: eu vou comprar um kit kids para cada neto, e ela entendeu que o Yuri era maiorzinho, que o kit kids talvez fosse mais infantil para ele. Eu acho que ele tinha 12 anos, 13 anos, ele já tinha 13 anos, eu acho, quando esse kit foi lançado, 13 para 14. E aí ela falou: eu acho que está muito infantil, eu vou comprar para ele o kit emotional. E o kit emotional, ele não era o touch, porque não lançou o touch de cara, lançou o óleo, né? E a minha mãe comprou e levou para ele, escreveu uma dedicatória. A caixinha não era essa, a caixinha era uma caixinha grande que abria assim e vinha mandala, que tem no material do kit emotional, que eu mando para todos os clientes que se interessam por esse kit. Tinha mandala impressa na caixa. E aí minha mãe escreveu uma dedicatória na caixa e entregou para o Yuri. O Yuri
eu acho que ele tinha 12 anos, gente. O Yuri é um menino que, numa família que tem uma perda tão significativa como nós tivemos, cada um tem uma forma de lidar com esse luto. Cada um tem uma forma de enfrentar, né, de pensar na pessoa que se foi de um jeito e fazê-la presente na vida de um jeito. O meu jeito, e eu acho que isso é um grande benefício que a do Terra me trouxe e uma gratidão enorme que eu tenho, porque o fazer do Terra me permitiu e me permite até hoje, muitas vezes, contar a minha história. Se eu não fizesse do Terra, que chance eu teria de estar compartilhando essa minha história aqui? E isso, para mim, é um alento no meu coração. Então, só que não é assim para todos da família. E o meu marido e o meu filho têm uma forma diferente, né? E tiveram uma forma diferente de lidar com o luto. Então, por exemplo, se estávamos nós três em casa e em alguma situação, como mãe, eu sabia qual seria a reação do Luca ou o que ele falaria, eu tinha uma necessidade muito grande de trazer aquilo, de verbalizar aquilo. E eu percebi que eu não podia fazer isso, porque o jeito do Yuri e do Dmitry era um jeito que tinha dificuldade. Eles se entristeciam, eles ficavam tristes, eles viveram, principalmente o Yuri, viveu por um tempo como se o Luca talvez, não é que não tivesse existido, mas ele não tocava no assunto. Ele não me perguntava sobre, ele não falava a respeito. E isso, para mim, era doloroso, eu entendia isso como um sofrimento para ele. E aí, quando ele ganhou esse kit emotional, que a minha mãe entregou para ele, na mandala, ele aprendeu, e é muito simples de ler, na mandala a gente tem lá qual a emoção que está sentindo. Então, aqui, eu estou com a mandala aqui no celular. Então, a mandala é essa aqui, ó. Às vezes vocês conseguem mandar aí pelo chat para as pessoas verem, meninas. Então, por exemplo, existem os olhos que estão do lado de fora da mandala, e aí você vê aqui. Eu estou, por exemplo, com. Aí tem aqui, preocupado, magoado, receoso. E aí você pode usar o peace e o console quando você tem com esses sentimentos, né? Que é um sentimento de medo, inclusive, né? Receoso é um sentimento relacionado a medo, então preocupado, magoado, triste. Então, quando a gente vê aqui nesse sentimento, para mim, de todos os outros, esse é o que mais mostra, talvez, sei lá, sintomas mesmo de uma tristeza profunda, né? Até de um processo depressivo aí, de estar magoado, triste, ansioso, inseguro. Aí, quando você vê aqui, a gente, às vezes, a criança e o adolescente não fala o que está sentindo, mas quando você entrega um recurso como uma mandala dessa, ele vê ali o sentimento, ele escolhe o óleo que está associado àquele sentimento para colocar no difusor, ele está comunicando o que ele está sentindo. E ele escolheu, eu cheguei em casa e estava um aroma maravilhoso, maravilhoso, e eu falei assim, nossa, que delícia esse cheiro. E aí ele virou e falou assim, eu coloquei no difusor. Eu falei, qual óleo você colocou? E ele me mostrou o Peace e o Console, ele tinha misturado os dois. Não preciso contar que um menino de 12 anos com o difusor na mão e esse kit gastou esses 2 óleos em uma semana. Então, não é um kit barato, exagerou na quantidade de óleo. Ainda bem que a gente faz parte do programa de fidelidade, que a gente acumula pontos, que a gente troca óleos, né, pontos por óleos de presente. Então, felizmente, a gente tem abundância de óleos essenciais. Né? E eu brinco, o que é ostentação nesse universo? É poder usar a camomila romana no difusor. Isso é quase ostentação. E a gente, todo mundo, né, faz isso. Todo mundo que tem abundância de pontos usa camomila romana no difusor. Então, ele escolheu o Peace e o Console. Então, para mim, eu entendi como foi uma ferramenta, um jeito dele comunicar. E eu lembro que eu fiquei muito atenta.
eu cuidei do Yuri nesse período, né, com acompanhamento médico em relação a essa questão dessa depressão que eu percebi, mas eu entendi que o uso dos olhos e o uso do kit emotional foi uma forma de tratar, ao mesmo tempo que foi uma forma de comunicar. Então, eu acho esse kit emotional, seja o óleo, né, para quem faz o uso no difusor, seja o touch, que eu acho que é uma facilidade para um adolescente usar, uma forma, um instrumento maravilhoso de cuidado para as questões emocionais. Porque a gente percebe o quanto os jovens, principalmente hoje, pós-pandemia, como têm sofrido por questões e problemas emocionais. Então, dificuldade de socializar, de retomar um mundo, né, antigo, o mundo não é mais o mesmo pós-pandemia, então existe ainda, se já era uma preocupação a questão das telas, né, do excesso de computador e tele, TV, hoje a gente percebe que tudo se potencializou. Então, eu entendo que os olhos são sim uma ferramenta de comunicação e até né, de chegar junto àquele jovem oferecendo algo que pode ser uma forma de comunicar. Então, eu sou maravilhada e eu acho que foi muito bom o recurso desse kit e o uso dessa mandala com o Yuri, entendeu? Então, eu realmente acho que esse kit é um investimento incrível. E o meu aroma preferido, pensando aí no kit emotional, no difusor, é o console e o Peace juntos. Eu acho que quem nunca usou, experimentem. É o melhor aroma no difusor que existe. São esses dois óleos juntos, porque a gente pode ainda mesclá-los, né? Então, eu acho que isso é uma grande vantagem, assim, uma grande virtude. Olha, grandes ensinamentos que a gente está tendo aqui, né? Até essa questão de usar a mandala com os adolescentes, né? É sensacional. E a gente tem percebido, né? Você falou desse pós-pandemia, a gente tem percebido, né? Muitas mudanças nos comportamentos, tanto dos adolescentes como também dos adultos, né? O pensamento está mais acelerado, a gente está sempre muito ligado à tela, né? Com sempre muita coisa para fazer que gera aquela ansiedade, né? E um pensamento, né? Muitos pensamentos na cabeça. Tem algum óleo que você indica, que você orienta para quando a gente está nessa situação assim, né? Com os pensamentos acelerados, a ansiedade demais, essa angústia, né, de querer fazer tudo ao mesmo tempo. Como que você indica, né, nesses casos? Como eu falei, né, não existe um óleo só. Eu tenho certeza e eu gostaria, inclusive, de ouvir cada uma de vocês. Talvez cada uma de vocês tenha uma solução diferente e usem óleos que tragam e tenham mais costume de usar um ou outro. Eu gosto de usar muito para adolescentes uma sinergia, que é o Adaptive, que eu acho que ele é um óleo que ajuda muito para as questões de estresse, de ansiedade, de novas situações. Um adolescente, ele vive o tempo inteiro novas situações, né? Tudo muito novo, é uma descoberta do mundo. Então, eu gosto muito desse óleo e amo a bergamota para trabalhar questões de autoestima. Os cítricos, de um modo geral, são muito bons, não só para o pensamento acelerado, que é uma das questões, inclusive, do TDAH, né? Então, os cítricos são um recurso maravilhoso e eu acho a bergamota especialmente boa para uso com os adolescentes, porque eu acho que a bergamota traz uma questão de autoaceitação, de amor próprio, que é uma questão muito comum. Incomum é a gente ver adolescentes super seguros, porque é uma fase de inseguranças, é uma fase onde a valorização do outro costuma ser maior
do que a de nós mesmos. Então, o desenvolvimento desse amor próprio, eu entendo que são 2 olhos maravilhosos. Para a questão do sono, para melhorar essa questão do pensamento acelerado, eu gosto, tem vários, né? Quando a gente pensa assim, tem alguns herbais, a gente pega manjerona, a gente pega, né, o basil, ajudam nessa questão também de trazer, de acalmar essa questão. E a gente pega o frankincense, o cedro, são óleos também que ajudam, né, nessa questão de um aterramento, e que também eu vejo que traz, né, para o momento presente, que eu também gosto para essa questão, né, do sono. Mas são muitas as opções, né? A gente não tem uma única opção, e são muitas, e eu adoraria se vocês compartilhem aí também o que cada uma de vocês gosta de usar para essas questões, porque eu falo, todos os dias eu estou aprendendo sobre esse universo dos olhos. É um aprendizado constante. Para quem gosta de novidade, para quem gosta de estar em constante aprendizado, como eu falo que esse universo dos óleos essenciais é maravilhoso, porque nunca esgota o que a gente aprende, são muitas as possibilidades. Você Quais que falou vocês de, gostam, hein? você falou de compartilhar. Para mim, a minha primeira paixão foi o Balance. Foi através dele que eu senti a diferença em mim. E na Helena foi o Estéreo. Apesar que eu passo em mim também, às vezes, quando a coisa tá assim, nebulosa em casa, eu passo Estéreo nela e passo Estéreo em mim também. Frankincense também, mas hoje, no pós-parto, o meu preferido é o Adaptive. Então, é o que mais, eu acho que mais me centra, junto com o Tangerina. E eu falei que eu tive uma experiência muito marcante com Copaíba e Tangerina, que parece que remexeu nas caixinhas que estavam lá guardadas do meu emocional, que eu não queria mexer. Foi uma semana bastante intensa de reviver algumas coisas, alguns pensamentos que estavam bem guardados e muito escondidos, mas depois foi um alívio que foi, assim, tremendo. E foi no pós-parto. Então, Polly, eu queria que você desse algumas dicas. O que que você indica para quem está passando pelo pós-parto? Porque são tantas mudanças, são tantos medos, tantas preocupações. A gente se vê num mundo tão diferente, pode ser o primeiro, pode ser o segundo, eu estou no segundo, e assim, sempre tem alguma coisa que nos descontrola, que sai do nosso alcance. Então, quais são os que você mais indica para essa fase? Jaque, eu brinco que a única conta que 1 mais 1 não são 2 é o segundo filho, que 1 mais 1 parece que são 11. Então, eu falo assim, não fecha, 1 mais 1 não são 2, entendeu? É a única conta que não fecha. Eu acho que quando a gente tem um filho, a gente, mãe, dá conta. Então, a gente precisa recorrer menos à ajuda do companheiro, a gente precisa, porque a gente dá conta. É assim, por mais que a gente recorra à ajuda e tenha auxílio, é um ali, a gente meio se resolve, entendeu? Agora, quando nasce o segundo, a gente não tem mais só a questão de dar conta do bebê que nasceu, a gente tem principalmente que dar conta do mais velho, do que já tinha ali a rotina, das questões dele. Eu falo assim, o prazer de amamentar, a amamentação não é a mesma no segundo, porque é o primeiro mamando com tranquilidade, o segundo pendurado no pescoço, querendo atenção, chamando, sabe? Então, é um momento que é muito desafiador, sim. E mesmo do primeiro, né? As emoções todas afloradas, que maravilha é ter o recurso dos óleos essenciais para ajudar nesse suporte emocional e nessa avalanche emocional também ligada às questões hormonais. Então, que maravilhoso é a gente ter os óleos. Você citou óleos que são incríveis mesmo para isso. O balance, o adaptive, né? A adaptação de um novo momento é uma questão, é um óleo que não te cede, não te dá sono, ele, na verdade, te traz equilíbrio, te traz
capacidade mesmo de conseguir executar e vivenciar novas situações. Então, eu acho incrível. E você citou dois óleos aí que eu gosto muito de indicar, que é a copaíba e um cítrico. A copaíba é um óleo que trabalha sentimentos de culpa. E nasce uma mãe, nasce uma culpa. Então, infelizmente, por mais que a gente fale, não vou ser assim, não acredito nisso, a gente não tem que trabalhar, a gente se culpa. Se culpa porque a maternidade é um aprendizado constante. E a gente, quem não queria ter a chance, tá bom. Até aqui eu estava brincando, pode voltar e eu quero começar tudo de novo e fazer diferente? Tem jeito, é claro que um monte de coisa eu queria fazer diferente. Claro que fazer terapia, buscar o autoconhecimento, né, trabalhar, eu adoro constelações familiares. Então, quando você entende esse conceito, né, do funcionamento e dessa questão mais sistêmica, você trabalha o perdão, o auto-perdão. E porque não tem jeito, a gente não vai viver na culpa. E a copaíba é um óleo que trabalha essa questão, né, da culpa. Então, ele é um óleo que eu acho que eu gosto muito de indicar, não só, né, mas para todo mundo eu acho que ele é um óleo que é muito bom. E no puerpério, o Elevation eu sempre indiquei muito, mas ele é um óleo que tem também cítricos. Então, quando você fala, gostou da tangerina, a tangerina é um óleo maravilhoso. Poderia ser o próprio White Orange, poderia ser a bergamota, são óleos que trabalham essa questão também, né, que os cítricos nos trazem benefícios emocionais e tiram de nós, né, trazem alegria mesmo. E a tangerina é um óleo que traz alegria. E talvez por medo da gente não dar conta de uma situação nova que a maternidade traz, às vezes vem sentimentos acompanhados de sentimento de tristeza, de medo. Então, eu acho que os cítricos trabalham essas questões. Então, eu adoro essas opções e são as que normalmente eu indico e trabalho, né? E faço. E o olíbano, porque o olíbano ele traz, primeiro que ele é um óleo que é o óleo de conexão, né, com o sagrado, e ele é um óleo que traz a gente para o hoje, para o momento presente. E eu acho que um dos problemas, mas um dos desafios nós como mães é a gente ficar muito preocupada com o amanhã ou com questões que não são importantes e deixar de conectar com esse momento tão maravilhoso, que por mais desafiador que seja, ele é um momento maravilhoso, de conexão. O nascimento de um filho tem nada mais maravilhoso que isso. Ver nascer o amor entre irmãos e a conexão entre irmãos, para mim, é um dos sentimentos mais maravilhosos que uma mãe pode viver. Eu falo, o melhor do segundo filho é poder viver essa interação dos dois, né? Dos dois filhos. Então, eu vejo que o olíbano ele é um óleo que ajuda assim, a se conectar com o momento presente. E eu acho ele um óleo importante para, né, nesse momento também. Olha, e compartilhando um pouquinho da minha experiência, né, em toda essa questão da ansiedade, eu passei por uma crise de ansiedade muito forte, e nessa época eu comecei a utilizar o Juniper Berry com o Peace. E utilizava ele no difusor, depois fiz um blend, e eu consegui passar por todo esse momento, né, dessa ansiedade de uma forma muito tranquila. E eu percebi, assim, o tanto que às vezes a gente pensa no Juniper Berry, né, com os medos da criança, e quantas vezes a gente não tem medos, né, que estão dentro da nossa cabeça, que não são tão reais quanto a gente imagina, e que para a gente são tão fortes naquele momento. Isso que causa nossa ansiedade, né, por muitas vezes. Então, o Juniper, ele veio para me ajudar muito nisso. E é um óleo que, assim, eu não fico sem ele. Eu falo que eu não fico sem ele de forma nenhuma, porque ele sempre me ajuda, né, nesses momentos. Quando eu começo a ficar um pouco mais ansiosa, eu lembro dele, já ponho ele lá no difusor, ou então uso de forma tópica, porque é um aliado, assim, sensacional.
Olha, e o junípero é um óleo que eu dificilmente penso nele como uma primeira opção para as questões emocionais, porque ele é tão bom como nesse processo de desintoxicação físico, só que ele também faz, né, desintoxicação emocional. Então, e é um óleo que eu normalmente penso ele mais para as questões físicas, até porque ele é um óleo que sempre esteve aliado nos meus processos de detox da Ayurveda, então eu esqueço dele para as questões emocionais. Adorei que você me relembrou. E é bem aquela, né? Usa para o físico e sem querer tá usando para o emocional. É a mesma coisa a copaíba, a gente Exatamente. faz o uso, que o Juniper eu uso muito com a Helena com os terrores noturnos. Mas acabei eu também, às vezes, usando. Então, você ataca uma frente e atrás vem toda uma gama de outras substâncias que vão fazendo os efeitos que a gente nem imagina. É isso, é verdade. Não tem Exatamente. como dissociar, né? É inevitável. A gente não é, a gente é físico e emocional, né? A minha experiência, assim, para começar do terra, para começar até a empreender, foi depois que eu vi o real resultado, né? Os reais benefícios e foram muito palpáveis para mim. Ontem mesmo eu estava abrindo um vidro novo de lavanda aqui, e na hora que eu abri, eu senti o cheiro exato, veio aquela recordação aromática, aquela memória olfativa do meu primeiro kit, do meu primeiro óleo essencial de lavanda, lá em 2020, e veio uma sensação muito boa, né, de quando eu usava em 2020, a gente passando por tudo que a gente estava passando, eu com uma questão pessoal de tomar uma decisão muito séria na vida, de um futuro profissional e procurava uma forma, né, de ter uma renda independente do trabalho que eu estava. E aí eu tinha noites mal dormidas, eu tinha muitos sentimentos ansiosos, eu ficava muito irritada. Chegava e-mail, eu já entrava em pânico, porque eu falava assim, gente, alguém me cobrando alguma coisa que eu não vou dar conta. Eu já estava naquele negativismo que eu não ia dar conta. E a lavanda, assim, ela foi crucial para mim, porque eu comecei a dormir melhor, que eu comecei a acalmar. Nessa época eu não tinha difusor ainda, que eu comprei primeiro só a lavanda, porque eu falei assim, não vou investir, não sei se vai dar certo. E hoje eu vejo que eu não precisava ter esse medo. Então, quando a gente faz uma aula, promove uma educação continuada, é porque a gente já passou por esse caminho, a gente sabe que ele funciona. E aí fui me apaixonando cada vez mais a melaleuca, porque o emocional estava abalado, o imunológico desandava. Questões fúngicas uma atrás da outra. Então, já não aguentava mais tomar remédio para isso, para aquilo. E eu pensei, né? Eu não quero ficar nessa, porque um remédio puxa o outro, o organismo fica resistente, daqui a pouco uma cepa não está resolvendo com o antibiótico mais simples, você precisa do outro e vira um ciclo vicioso. E aí foi quando eu comprei o kit, me cadastrei, apaixonei com todos os olhos, com o difusor, nunca mais consegui dormir sem, porque a noite é outra quando a gente dorme sem difusor. Inclusive, na viagem agora, eu levei meu Pilot, eu falei assim, eu não vou dormir 4 dias fora de casa sem difusor, eu vou levar meu Pilot. E aí, o que mais me surpreendeu depois foi o Ylang Ylang. O Ylang Ylang, para mim, é meu óleo, assim, minha paixão, que mudou para mim, assim, a questão da ansiedade e de não enxergar novas possibilidades, novas oportunidades, de centrar, de ter amabilidade também, porque quando a mulher está irritada, ela não é uma mulher feminina, ela não é uma mulher amável, ela não é, né, o que uma mulher a gente espera de uma mulher. E aí eu fui vendo o quão longe eu estava do meu feminino, querendo tomar decisões que não cabiam a mim, querendo ter forças que não cabiam a mim. Então, a lavanda foi muito importante para eu começar, mas o ilang-ilang foi muito necessário para eu permanecer.
Então, assim, a minha experiência maior é com Ylang Ylang. E eu recomendo, porque tem muitas pessoas que falam assim, não, Ylang Ylang, vão trabalhar só sensualidade. Não, não é só sensualidade. O Ylang Ylang é excelente para o cabelo, para a pele, para o emocional também, nesses aspectos até que eu falei. E cada dia E a para gente vai... segurança também, né? Sim, com certeza. Quando a gente... há até a autoconfiança mesmo, né? Quando a gente encontra o nosso feminino, que a gente sabe como a gente se valoriza, e que a gente consegue se expressar, e que é vista e que não esperar a validação do outro, né? Enxergar na gente o que pode ser ali um gatilho, a gente se empodera, né? Dos nossos das nossas ações diárias, sejam pequenas ou necessariamente grandes. Então, essa é uma experiência Você minha. falou aí da melaleuca, da questão do imunológico, mas a melaleuca é o óleo dos limites, né? Então, do estabelecimento de limites. Então, essa questão é importante, porque muitas vezes a nossa imunidade está baixa porque a gente se sente exaurida e deixa que o outro invada o nosso emocional. Então, a melaleuca, ela ajuda muito também. Todos os óleos vão ter benefícios emocionais. Não há possibilidade de usar um óleo para uma questão física que não traga algum benefício emocional. Não há essa possibilidade. Que bom. Olha, quero te agradecer pelo seu tempo, sua disponibilidade, né? Sempre solista, sempre ajudando. E aí eu vou encerrar a gravação para a gente fazer as perguntas, ficar mais à vontade aqui. Muito Tá obrigada. bom. E se você gostou do nosso papo aromático de hoje, já curte esse vídeo, já segue o nosso canal aqui no YouTube para que você sempre tenha acesso em primeira mão aos nossos vídeos. O YouTube sabe que você já vai ser um fã, né, do papo e vai te mandar sempre que tiver um vídeo novo. Compartilha com quem ainda não acredita nos benefícios depois dessa aula que você viu e que são experiências reais de compartilhamento diário. Então, boa noite. Esperamos vocês na próxima semana ao vivo, porque a gente consegue tirar dúvida, a gente consegue conversar mais intimamente. Boa noite, até o próximo papo.